Agostinho do Norte da África. Na costa da África voltada para o mar Mediterrâneo, a igreja gozava de intensa vitalidade, com todas as controvérsias que isso frequentemente acarreta. Na região ocupada atualmente por Tunísia e Argélia, havia uma área de grande potencial econômico e estratégico, em especial em torno de Cartago, então uma das maiores cidades do mundo ocidental. No ano de 350, aquela região, rica em plantações de grãos e frutas, talvez tenha abrigado uma proporção maior de cristãos do que qualquer outro local do império, inclusive Roma. Nenhum africano exerceu mais influência sobre o cristianismo do que Agostinho. Nascido onde se situa hoje a Argélia, em 354, quando o norte da África era uma espécie de caldeirão de povos, Agostinho descendia de berberes, e tinha pai pagão e mãe cristã. Por 9 anos foi seguidor de Manes, o profeta do 3º século que acreditava terem o bem e o mal origens e divindades separadas, um conceito geralmente chamado de dualismo. Os seguidores de Manes, conhecidos como maniqueístas, praticavam a austeridade e costumavam ser vegetarianos. Somente adultos eram batizados, pois tinham opinião própria e podiam prometer não ter relações sexuais. Agostinho adotava muitas dessas ideias, mas não há restrição ao sexo. Quando jovem em Cartago tinha levado uma vida boêmia até conhecer Una, a quem se uniu em concubinato por 15 anos, e com quem teve pelo menos um filho. Em Roma, Agostinho tornou-se professor. Na vida privada, ainda seguia os preceitos de Manes, mas já não se sentia completamente satisfeito com eles. Aos 32 anos, depois de se mudar para Milão, experimentou a conversão religiosa. Enquanto lia uma frase da Carta de São Paulo aos Romanos, teve a sensação de estar nu. Em seguida, sentiu-se vestido com a graça de Cristo. No exato momento em que acabei de ler a frase, ele recordou: meu coração se iluminou com a certeza. Não restou nenhuma sombra de dúvida. Suas palavras remetem, estranhamente, a Martin Luther e John Wesley, mais de 1000 anos depois. De volta à África em 391, Agostinho começou a pregar. Verdadeiro mestre das palavras, sua fala parecia música. Ele se tornou bispo da cidade de Hipona, onde se ocupava em presidir reuniões, transmitir ensinamentos aos jovens membros da congregação e arbitrar disputas religiosas. Teve tempo também para escrever longos manuscritos, cartas e sermões, inclusive os 13 capítulos de suas confissões. No entanto, como não escrevia em grego, pouco foi lido nas regiões situadas na parte oriental do mundo cristão. Agostinho refletia uma cisão que, aos poucos, se instalava na cristandade. Apesar de viver em terras africanas próximas a Roma, aquele cristão de ideias brilhantes e ousadas era com frequência ignorado no Oriente. Agostinho contava com vários escrivãos para anotar os textos que ditava, às vezes tarde da noite, enquanto caminhava pelo cômodo onde estivesse. Entre os conceitos teológicos elaborados por ele estava a predestinação, uma teoria que ficou bastante conhecida mais de 1000 anos depois, nos escritos de João Calvino, do primeiro grupo de pastores protestantes de Genebra. Agostinho acreditava que Deus sabia com antecedência o que aconteceria na vida de todos os cristãos, e no fim, em especial. Em essência, a infalibilidade de Deus previa quem iria para o céu ou o inferno, ao passo que nenhum bispo teria condições de prognosticar quais membros da congregação seriam salvos. Os últimos 30 anos da vida de Agostinho foram repletos de acontecimentos perturbadores. O antes poderoso Império Romano desmoronava. Tornara-se extenso demais e não conseguia levantar recursos necessários ao patrulhamento de suas longas fronteiras. Muitos de seus soldados eram recrutados nas regiões fronteiriças a serem patrulhadas. Na verdade, para tentar defender suas fronteiras dos bárbaros, o Império Romano integrava outros bárbaros a seus regimentos. Além disso, estava cercado por muitos povos nômades, vândalos, hunos, godos, que invadiam as regiões mais desprotegidas. Essas regiões vulneráveis viviam sob as ordens de Roma, e não de Constantinopla. Alarico, rei dos visigodos, invadiu a península da Itália, e em 410 chegou a Roma. A cidade onde Agostinho pregava e produzia seus escritos foi sitiada 20 anos mais tarde.